palavra aí. Obrigado. Bom dia a todos. Que bom estar aqui de volta com vocês. Acho que é a terceira vez, né, Nancy? É a terceira vez. Sempre uma alegria renovada. A casa hoje não está tão cheia, mas preenche o nosso coração de ver pessoas que podem se conectar conosco, que possamos todos aprender juntos aqui nesse tema de hoje, que é depressão e espiritualidade. Quando fala de depressão e espiritualidade, o pessoal já pensa logo no Rivotril, vou correr para a farmácia. Calma, gente, calma. Vamos entender no sentido mais amplo. Joana, exatamente. É isso que Joana vem nos trazer. Joana vem nos trazer o melhor antidepressivo, sabe qual é? Jesus. É essa busca, esse entendimento que a gente vem trazer aqui através dos aspectos de Jesus ensinando, sendo o melhor médico, o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo. Nossas dificuldades. Quando a gente fala de depressão, é falar sobre muita dor, é falar sobre vivências no sofrimento, e toda a complexidade quando a gente bate lá no fundo, quando está lá no fundo disso. E é difícil falar sobre isso porque a gente vai falar sobre dor, sobre momentos difíceis. Mas olha que interessante, repetir, momentos. Ninguém vive depressão numa continuidade. Estamos estagiando depressivos, entramos e saímos, então vamos buscar elaborar da melhor forma possível para sair firme, forte. Da mesma forma que muitas vezes a gente bate lá no fundo do poço, é possível ganhar forças de novo para impulsionar e subir tudo aquilo que a gente desceu. É mais ou menos por aí que a gente vai entendendo um pouco como tratar a nossa alma. Eu trouxe aqui um livro que é uma referência ótima para quem quiser. Joana nos traz um livro que se chama Vitória sobre a Depressão. Vitória sobre a Depressão, livro de 2010, vai fazer 15 anos, onde Joana nos chama a atenção que depressão, sabe o que é? É pandemia. Lá, ó, em 2010, fala, nossa, já faz 15 anos. Exatamente. Ela já alerta, chamando a atenção, batendo forte, o pessoal, vamos ter atenção. Cara, pai, olha para si, tá difícil, tá complicado, as coisas não estão saindo do jeito que a gente consegue elaborar, administrar. É momento de encostar o carro, pela perguntando assim da pouco. Encosta o carro nessa correria que é a vida, que é o mundo, que parece que vai nos engolindo, que a gente não tem tempo para nada, que cada vez mais o mundo exige, e a gente não tem tempo para fazer as coisas direito, para dar atenção para o próximo e muito menos para a gente. E quando vai perceber, já tropeçou no próprio pé e caiu, e de repente fica lá e fala, cara, o que aconteceu? Que nem alguém que já tomou um caixote já na praia, sabe, né? Fica cuspindo água e o cabelo todo embaralhado, falando, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui? É mais ou menos assim, ok? Cada um com seu estágio, com seu nível, mas que a depressão se apresenta muitas vezes nas nossas vidas. E pessoal, para tirar esse estigma, tá? De doente, vamos entender o seguinte: a depressão por si só é doença da alma. Mas quem é o doente aqui? Doentes somos todos nós. Lembrando que Cristo nos disse: eu vim para os doentes. Então vamos entender primeiramente com humildade o processo de estar doente ou daquele processo de aprendiz, que necessitamos ainda aprender, evoluir, crescer, caminhar passo a passo, e não tem problema nenhum se um dia a gente cair no chão, se um dia a gente tropeçar no próprio pé. Vamos entender a sistemática da vida, entender as tristezas e as alegrias. Por quê? Vamos ver por que a gente tem que entender a tristeza e a alegria. Porque se vive ainda muito na utopia da rede social. O que é rede social? Ah, só alegria, é só tudo top, os posts dos melhores, o sorriso no rosto, as pessoas compartilhando aquela alegria utópica. Por que utópica? Porque a gente tem um recorte. E claro que aquele momento que a pessoa tinha um recorte é um momento bonito, um momento de alegria.
Mas o problema começa na dinâmica quando a gente entra em comparação com o outro e percebe que a nossa vida, nossa, não é tão alegre, não é tão feliz como o fulano ou a fulana vive. E aí começa a entrar numa sistemática negativa de comparação, se rebaixando. Queria eu ter a vida do fulano, da ciclana, olha lá, bonito, bonita, com dinheiro, feliz da vida, viajando, comendo os melhores pratos, olha para mim aqui no espelho, só bagaceira. Então vamos entender com calma, pessoal, que olha só, o processo de comparação, sabe qual é melhor? O processo de comparação é melhor nós nos compararmos conosco do nosso ontem, do nosso passado, em algum momento que a gente já evoluiu alguma coisa, e talvez a gente não consiga perceber, não dê devida atenção, mas olha lá para trás, busca 10, 15, 20, 5 anos lá atrás e perceba o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Ah, Nelson, mas evoluiu muito pouco, mas ainda assim a gente com certeza evoluiu algo nessa nossa experiência, nessa nossa vivência. Muitas vezes com dores, muitas vezes através de muitos desafios, mas é isso que a vida nos apresenta. Provas e expiações. Provar aquilo que a gente já sabe, expiar aquilo que a gente necessita, para levar para um caminho só, uma direção única, que é o aprendizado. Sendo prova, sendo expiação, tudo que se configura na vida de cada um aqui só tem um objetivo: evolução, crescimento. E é através dessas dinâmicas da vida que a gente vai aprendendo, vai crescendo e vai evoluindo. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: a gente não consegue organizar muito bem. Muitas vezes a gente não consegue administrar o que a vida nos apresenta, esses desafios, de alguma forma essas dificuldades que nós temos. E quando isso acontece, infelizmente, a gente pode cair. As pessoas vão voltar a repetir: não tem problema de cair faz parte. Somos imperfeitos, perfeitíveis. Até a gente chegar à perfeição, a gente já caiu, cai e ainda vai cair muito. A busca do aprendizado é que depois que a gente cai no chão e machuca o joelho, é levantar e perceber: peraí, o que eu fiz de errado aqui? O que eu posso fazer de diferente no futuro? Não cair de novo. E aprender com os meus próprios erros. Sem culpa, sem remorso, sem entrar numa negatividade, numa espiral que fica se culpando, se julgando, se martirizando. Mas entendendo que sim, eu errei, eu sou imperfeito e te perdoo primeiro. O processo do perdão, a gente fala muito do perdão próximo, mas às vezes a gente se esquece, sabe por quê? De nos perdoar. Tamanha importância da caridade, ser benevolente para com todos, mas para conosco também. Ser indulgente para com os erros alheios, mas indulgente para com os nossos erros também. Perdoar as ofensas do próximo, perdoar o outro, mas também nos perdoar. Entenda o teu processo de vivência e que faz parte da queda. E te acostuma, mas te fortalece ao mesmo tempo. O importante aqui não é focar na queda, mas é focar no fortalecimento. Como que nós podemos transformar o dia de amanhã melhor do que hoje, o dia de hoje melhor do que ontem. Nessa sistemática, aos poucos, a gente aprende a lidar com a história da tristeza, que a gente não lida muito bem. Por quê? Vamos lá, definição do Aurélio. O que é depressão? Depressão é tristeza permanente. Calma que a gente vai falar permanente. Mas olha só, temos uma dificuldade enorme de conviver com a tristeza. Porque o que a gente quer? Só alegria. Eu quero que minha vida só seja alegria, quase como um conto de fadas. Como se fosse só a Disneylândia. Tudo na minha vida vai ser feliz e bom e alegre o tempo inteiro. Pessoal, faz parte da tristeza, está tudo bem. Está tudo bem de ter dias melhores e dias piores. Faz parte da nossa vida a vivência nos dois polos. O aprendizado que a gente só realiza através da vivência na tristeza e na alegria. Agora, o que a gente vai falar aqui para a gente chamar a atenção aqui? A atenção é a tristeza permanente. Por quê? Porque muitas vezes, e
está cada vez mais banalizada, a história da depressão é assim: eu estou num dia triste, hoje eu comi deprê. Como se depressão fosse qualquer coisa, uma tristeza normal, e um momento difícil, muitas vezes um momento de luto, uma dificuldade que a gente está enfrentando e que nos dá uma baixa. E não tem problema de dar baixa, sabendo que amanhã vai ter uma alta de novo. Agora, se de alguma forma a gente está numa baixa permanente, já passou uma semana, passou 2, passou 3, e a gente tem alguns sinais aqui que Joana nos auxilia para compreender e perceber, nos perceber, ou perceber o ente querido ao nosso entorno, se existe um processo de depressão se instalando. Como é que a gente vai perceber isso? Quais são os sinais? Quando começa aquele isolamento do mundo, de tudo, de todos. Quando nada mais faz sentido, quando o olho não brilha mais para aquilo que brilhava antes, quando a vida parece perder o sabor e não tem mais sentido. Quando de alguma forma a gente vai se largando, se deixando, quando a gente vai deixando os nossos cuidados pessoais para depois. Parece que tem um desgosto consigo, com a vida, uma desconexão entre mente e corpo. O que é mente? Mente e espírito, mente somos nós. E aos poucos a gente vai abandonando, chutando balde, largando, não considerando, não dando tamanha importância como a gente dava antes. E lembrando, pessoal, o corpo físico é o carro que nos carrega aqui, tá? Vamos aproveitar e tomar conta dele o melhor possível para vivenciar tudo que a gente necessita vivenciar nessa encarnação. Outro ponto que a gente está atento: o isolamento. Acho que eu já falei, né? Isolamento de tudo e de todos. Como a gente vai se isolando aos poucos, se colocando debaixo do cobertor, não querendo mais interagir. Estou cansado. Como é que é? Faz o sinal do ônibus, né? Para o ônibus que eu quero sair do mundo. Não tem uma frase dessa piada. É um pouco disso quando a gente já não aguenta mais a pressão. Quando a gente não. Quando a gente não aguenta mais a pressão, não está conseguindo gerenciar o quê? Gerenciar a tua encarnação. Que só diz a você, não diz ao outro. Claro que estamos em comunidade, vivenciando aquilo que nós necessitamos vivenciar nesse meio, nessa época, nisso que está acontecendo agora. Mas o processo é sempre individual. A tua aprovação é tua, a minha, a tua expiação é tua, etc, etc. Estamos aqui para nos fortalecer. Em momentos como esse, buscando Joana, para quê? Não vai resolver os nossos problemas, mas nos ajuda. Amplia o horizonte, nos dá um ponto de vista diferenciado para a gente enxergar a vida além de dor, sofrimento, tristezas e alegrias. Percebendo que é só um processo, só um momento. Eu gosto de brincar, que é como uma série da Netflix, que tem lá 7, 8, 9 séries. Então a gente está em um capítulo ali da série 3, talvez. Já teve vários no passado e vai ter vários no futuro. E a gente vai aprender e perceber que todo o contexto daquele episódio, que esse episódio se chama Vida Hoje, está configurado para quê? Para a gente crescer. Deus não escreve certo por linhas tortas. Às vezes é difícil compreender isso, principalmente no momento de dor, no momento de dificuldade. E aí vem um convite à reflexão e fortalecer a nossa fé. Que fé é essa? A fé não só na crença, que eu acredito que é o mais fácil, que a gente consegue imprimir. Eu acredito no Pai, eu acredito na espiritualidade de luz, e eu sinto muitas vezes, através da minha mediunidade, seja como for, esse contato com o alto. Mas principalmente a confiança. Aí que é mais difícil. Deixa até um tempinho para pensar. Confiança. Por que confiança? Porque confiar é mais difícil. Confiar, sabe o que é? Quando a gente se entrega de verdade. Confiar é aquela brincadeira de ficar de costas e se jogar. Porque você sabe que alguém lá atrás vai te segurar. Porque se você não confia 100%, você vai ali, ó. Olhando, não, peraí, não. Vai dar ruim, não, calma, deixa eu segurar, vou dar um pé aqui, segurar mais um. E muitas vezes a vida nos apresenta dinâmicas para nos convidar exatamente a essa reflexão com a fé, com o alto, o teu contato com o Pai, com o teu anjo da guarda, com a espiritualidade de luz, como você queira chamar, com Deus, com Jesus.
Não misturando tudo, tá? Cada um no seu momento. Mas é o teu contato com o alto. Então perceba como a vida muitas vezes te instiga e te convida a parar e olhar para si. Olhando para si, você pode olhar para o alto. Olhando para si, muitas vezes, é a oportunidade que você tem de perceber que o mundo está na correria, mas você não precisa estar. E talvez esse mundo está te atropelando e você não precisa entrar nessa dança. É buscar esse equilíbrio entre o aspecto profissional, entre o aspecto familiar, entre a tua evolução espiritual, que é o que a gente está buscando aqui. Parar um pouco durante 50 minutos que a gente vai estar falando, que dá para falar 3 horas, porque tem muito assunto para falar sobre espiritualidade e depressão, e buscar se entender um pouco, e buscar entender dos dias felizes e dos dias tristes, e como é que eu estou gerenciando isso, como é que eu posso transformar a minha vida amanhã melhor do que está hoje, como é que eu posso vivenciar tudo isso que está acontecendo e retirar o aprendizado que talvez não esteja conseguindo entender. E por não estar conseguindo entender, é que a vida parece que dá um loop e bate de novo na mesma tecla. E depois dá um loop e bate de novo na mesma tecla. Sabe o que é isso, pessoal? Se está acontecendo isso na tua vida, vai continuar acontecendo. Até quando bater de novo, você fazer diferente. Mudar e aprender algo que você ainda não aprendeu. Isso é um desafio para todos nós. O teu looping é diferente do meu, o looping dela é diferente do dela, e assim a gente vai caminhando em conjunto nesse grande mundo de provas e expiações. Essas provas para mim são diferentes para você, e assim vai. Então, nesse olhar, nessa reflexão, se ficar confuso, depois me pergunta, tá, pessoal? Às vezes é confuso mesmo. Aqui é Joana, a gente tenta entender, mastigar, passar no liquidificador para facilitar. Nesse entendimento, a gente vai perceber muitas vezes que a depressão por si só é convite. Convite é mudança. É quando deu ruim e agora vamos refazer de uma outra forma. Para quem gosta de futebol, é quando a gente escala o time preparado, vamos lá, botar todo mundo na linha, os 10 na linha no gol, vai acontecer, a gente vai ganhar. E logo no primeiro tempo, porque nem aquele Brasil e Alemanha, né? Toma logo 5, sai meio atordoado, o que está acontecendo? Calma, então volta para o banco de reservas e vamos reconfigurar esse time. Vamos ver as possibilidades que a gente tem para reestruturar, para entrar em campo de novo, porque do jeito que está, não está dando certo. Tem aquela história que o time que está ganhando não se mexe, o time que está perdendo mexe. Então a gente pode entender a depressão dessa forma, por vindoura, percebendo que ela é um convite para a mudança. Um convite para a gente mudar algo que não está dando certo. E aprender o que a gente ainda não aprendeu. E não tem problema nenhum. Aí vem o convite à humildade mais uma vez. O convite a nos entenderem perfeitos que somos, aprendizes. Porque a gente está batendo nessa tecla e não está conseguindo, porque a gente ainda não aprendeu. Mas se colocar humilde e perceber que, peraí, eu sou imperfeito, eu erro, eu estou batendo na mesma tecla, quantas vezes for necessário, mas eu vou buscar ampliar o meu horizonte, ampliar o entendimento, para ultrapassar e aprender com essa vivência, com essa dinâmica da vida. Vou dar 2 exemplos aqui, para ilustrar isso que eu falo. Essa época do Covid. Com certeza vocês já escutaram um exemplo como esse. A fulana perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o marido, ficou desempregada, perdeu os 2 filhos. Teve 5 desencarnes na família. Um quadro arrasador. Você fica assim, caramba, né? Como é que pode? A balança qualquer um. E através de muita dor e muito sofrimento, ela conseguiu se restabelecer com muita dificuldade. Hoje ela está vivendo a vida dela. Ok. Olha que cenário. Agora vamos para o outro cenário. Uma moça que começou um namoro agora e depois de 3 meses acabou o namoro e ela não aguentou a pressão e também a dor, também sofrimento, se suicidou. E aí? Vamos lá. Então tem 2 quadros aqui. Normalmente, naturalmente, a gente fala, besteira, isso sempre é pesado, isso é difícil, isso é leve. Não, calma, olha só. Tem a ver com cada um, com cada indivíduo.
aquela fulana número 1 que vivenciou tamanha dor, conseguiu ultrapassar aquela provação, as dificuldades, através da sua resistência, através já do seu crescimento, que talvez a fulana número 2 não conseguiu, infelizmente, que pena, através do término com o namorado, não segurou a pressão, não segurou a dor e retirou a vida dela. Então, o que a gente está falando aqui? A gente não está julgando e classificando ou quantificando dor de cada um, mas é perceber o quanto é a nossa dor, o quanto que a gente tem resistência, o quanto a gente pode se flexibilizar e aprender cada vez mais. Mais uma vez, não é para julgar ninguém, é para fazer uma auto-reflexão, parar e olhar para si, reconhecer e perceber as nossas dores, ou melhor, as nossas dificuldades ainda, ou melhor, os nossos desafios que se apresentam nas nossas vidas, para a gente continuar crescendo e continuar evoluindo. Outro ponto que eu quero abordar aqui: processos obsessivos. Normalmente se fala muito, quanto mais no espírita, muitos chegam até o centro espírita por processos obsessivos que estão diretamente entrelaçados com a questão da depressão. E aí se tem uma leitura às vezes muito rasa ou imediatista, do tipo, não, vou lá para o centro, vou fazer um tratamento obsessivo e vai resolver os meus problemas. Claro que é bom, claro que vamos fazer dentro do possível, que está adequado, que se apresenta. Mas muito mais profundo do que isso é nós percebermos o quê? Que o processo obsessivo não é nada mais, nada menos do que uma consequência. Consequência de quê? Consequência daquilo que a gente não está muito atento, não presta muita atenção. E que esse é o convite aqui. De quê? De olhar para si e perceber qual é a nossa vibração. Ah, Nelson, não sei qual é a minha vibração. Aquela pergunta que fala aí, não sei, tem um vibrômetro para a gente ver se está mais para cima, mais para baixo. Eu vou responder para vocês. Pensamento. Perceba, tenha atenção no que você está pensando, o que você está consumindo, a tua caixa mental, a tua esfera, qual é a tua esfera pensamento, com o que você se conecta, com que tipo de notícia, com que tipo de música, com que tipo de série de Netflix. Você está mais na violência, no tiro, porrada e bomba, ou você está mais na busca do amor, da multiplicação, do lado bom? Aí você vai claramente perceber a tua vibração mais densa ou mais leve. Não precisa ser grande médium, para tem mais mediunidade ou menos mediunidade, para perceber a diferença de quando nós adentramos aqui na casa e essa psicosfera, essa tranquilidade, essa vibração sutil, ou se a gente for no boteco agora no fim de semana, no pancadão. Você de longe já chega e já está pesado, o ambiente está denso. Às vezes você fica lá 5, 10 minutos, volta para casa, no dia seguinte dorme até 3 da tarde e está cansado, está com peso nas costas. Sem contar a esfera do pensamento, as conexões que a gente vai realizando. Então perceber, parar e olhar para si e filtrar. Se você não consegue perceber, bota papel e caneta. Eu gosto muito do papel e caneta. Olha, meio-dia, estou pensando, 2 da tarde, estou pensando isso. Depois faça uma avaliação. Perceba que tipo de pensamento você estava conectado e naturalmente você vai perceber que tipo de vibração você estava também. E a partir daí é perceber a liga que nós damos para a espiritualidade. Atenção, para a espiritualidade de luz ou para a sombra. Muitos dos processos depressivos se instalam através da liga que nós damos com a permanência em vibrações negativas. Ficamos lá embaixo e damos assim a porta aberta, passamos um cafezinho, fazemos um bolo de banana e falamos, professor, vem com tudo, vamos lá. Isso que é importante realmente observar, porque, pessoal, olha só, não está na mão do centro espírita, não está na mão do livro de Joana de Ângeles, nem do teu mentor, está na mão da tua busca nas conexões, estando atento, alerta, conscientes das escolhas que nós fazemos. São escolhas. A gente pode escolher estar aqui 10 da manhã, vibrando aqui junto, durante uma horinha, ou pode estar ligando a televisão agora no noticiário e eu tenho certeza que vai estar escorrendo sangue do lado da televisão. E aí que vibração você está conectado?
E aí, como é que isso gradualmente vai se instalando no teu bem ou mal-estar? Sabe a história da água mal libertadora, tanto bate no que for? Pode ser uma água suja, como pode ser uma água limpa. Então, se você botar uma água de esgoto pingando em você, aos pouquinhos, no final do dia, no final da semana, você vai estar todo sujo, fedendo a esgoto. Ou se você pegar uma água límpida e colocar pingando um pouquinho, no final de semana você vai estar limpinho. Atenção a esse processo. Atenção como, isso eu quis destacar aqui, como a depressão por si só, muitas vezes, são só consequências, não todas, tá? Atenção, pessoal. Mas como muitas vezes são só consequências dessas nossas escolhas, dessas nossas opções que realizamos através do nosso pensamento e da nossa liberação. Vamos lá, continuando. Técnicas. A gente já está falando muito de teoria. Vamos para as técnicas aqui. E Joana de Ângeles traz muitas técnicas nesse livro, Vitória sobre a Depressão, que eu gosto, que é quase um manual, que não é cura de depressão, tá? Não tem cura. A gente tem aqui trabalho a ser realizado, um entendimento mais profundo, um olhar para si principalmente e batalhar, no bom sentido, na conquista, na vitória. Joana de Ângeles às vezes é muito dura, para quem gosta de ver, sabe que às vezes ela bate na canela, mas com carinho, com amor, ela acolhe. Para quem conhece Joana, sabe que às vezes ela fala e é doloroso. E o primeiro ponto que ela coloca aqui, para a gente buscar entender, para quem vivencia, já vivenciou, ou tem um parente ou uma pessoa próxima, lembrando que não é receita de bolo, tá, pessoal? São algumas técnicas que vão ser aplicadas com mais eficácia ou menos de acordo com cada indivíduo, cada ser. Mas uma delas, a primeira de todas, é sair da posição de vítima. Pausa. Aí, normalmente, tem gente que sai da palestra, briga com Joana, briga com Jesus, não quer mais papo. Porque falar sobre vitimização é complicado. Até primeiro vai se enxergar como vítima. Mas vamos entender aqui com maior clareza. O que acontece é o seguinte: quando a gente está como vítima de qualquer situação que seja, a gente está paralisado, congelado. Nós perdemos a mão, perdemos o controle e a direção. A gente só está se sentindo relaxado, sem o controle da nossa própria vida. Por quê? Porque algo aconteceu, ou alguém está me oprimindo, e eu agora me sinto como vítima, e eu não tenho controle da minha vida. E esse é o ponto talvez fundamental, essa percepção que muitas vezes nós não temos, que é o controle. O controle da tua vida, sabe onde está? Está nas tuas mãos, de mais ninguém. Não está no do teu marido, no do teu filho, no do teu chefe de trabalho. Nas circunstâncias difíceis que a vida te apresentou, sim, não estamos diminuindo dores, atenção, ok? Mas o entendimento mais profundo nessa esfera do aprendizado. E por mais que nós chegamos muitas vezes ao fundo do poço, é entender que a gente chegou lá sozinho, mas é sozinho que a gente vai sair do lado. Então lá não tem auxílio, tem muito auxílio. A casa espírita é mais do que estudo doutrinário, é auxiliar exatamente esses irmãos que estão em dificuldade, necessitam de auxílio, de compreensão, que chegam perdidos, que não seguem tiroteio. E aqui, através da exposição doutrinária, chegamos até Jesus como o maior médico, o maior psicólogo, que nos ensina o passo a passo a lidar com os nossos conflitos íntimos, os nossos conflitos existenciais, a lidar e a gerenciar melhor todas as dificuldades que nós temos na nossa vida. Jesus é a solução? É, para quem quer, porque tem que se esforçar, tem que tirar muitas vezes do altar e da distância que ele ali existe. Porque muitas vezes a gente ainda compreende Jesus numa esfera do inatingível. E quando a gente compreende dessa forma, fica mais difícil. Por quê? Porque aí a gente vem com aquelas frases assim: ah, daqui umas 200 encarnações eu chego lá, porque agora não dá, né? Que normalmente é a nossa oratória espírita aqui. Por quê? Porque tem que fazer esforço, né? E tem trabalho, né? Vamos lembrar? Toda a proposta que o Cristo nos trouxe
é viável, é factível, é realizável. Resumindo, dá para fazer. Por mais distante que nós nos encontremos, dá para fazer, dá para realizar. Ah, Nelson, mas é difícil. Claro. Se não fosse difícil já estava feito. A gente não estava nem encarnado aqui no mundo de provas e expiações. A gente já estava em outra esfera, em outro patamar evolutivo, que ainda não nos encontramos. Vou repetir? Ainda. Por que ainda? Porque depende de nós, pura e simplesmente. Então, perceber a vida com seus detalhes, como ela se apresenta, não se fazendo de vítima, ou não se colocando, não se fazendo, desculpa, não se colocando nesse local, muda muito. Muda muito a relação com os problemas, ou que a gente pode perceber e enxergar eles como desafios a serem ultrapassados pelo nosso crescimento. Muitas vezes, muitos irmãos, então a palavra está na moda agora, é a história do livramento. Ai, foi o livramento da minha vida. Peraí, livramento, você está fugindo da tua prova? Ou você está correndo daquilo que você necessita vivenciar para aprender algo? Porque muitas vezes você se livra de um problema aqui, aí a vida dá uma volta, 2, 3 anos, parece que é igualzinho. Nossa, mas é igualzinho aquele cenário lá de 2, 3 anos atrás, que eu me livrei. Às vezes a vida só está dando a volta e mostrando exatamente aquilo que você precisa vivenciar e aprender para crescer. Tenhamos atenção. Joana aqui vai nos chamar a atenção, na verdade, é despertar a nossa atenção para a gente perceber como que as dinâmicas das nossas vidas nos apresentam as tais oportunidades de crescimento. Se a vida não for crescimento, não tem sentido. Muitas vezes sim, através de dor, a gente não vai passar pano para a dor aqui, mas é perceber que o fundo de prova ou expiação é um só, é evolução e crescimento. Não tem castigo, não tem punição, não tem chicote, apesar da gente interpretar e julgar muitas vezes dessa forma. E muitas vezes a gente se coloca nesse papel de vítima, até com uma falta de compreensão. E a doutrina espírita vem exatamente nessa busca para ampliar esses horizontes. O que a gente está tentando fazer aqui? Não é dar aula para ninguém. Aliás, quem está dando aula aqui, Nelson, com vocês, a gente está buscando aprender um pouco dessa parte teórica. Para quê? Para botar na prática na vida. Quando acabar aqui, a gente voltar para casa. Porque aqui é muito bonito falar, é fácil. Agora, a questão é a gente aplicar toda essa parte conceitual. Sair da decoreba, do livro dos Espíritos, pergunta 700, qual é a água que está no bate-pronto na boca? E vamos lá, e a gente consegue realizar um pouquinho? 10%? Dá para fazer um esforço para ser 11%, 12%, 13%? A questão aqui é no dia a dia, cada um com cada um. Então, o processo de aprendizado aqui e as dicas, vamos colocar aqui que a Joana nos ajuda, colabora, não só a Joana, a espiritualidade de luz, a doutrina espírita como toda, exatamente esse ampliar de horizonte para a gente perceber na vida, além do aspecto material, além desse estágio, dessa vida, desse momento, e ter metas, ter objetivos, ter percepções mais amplas para o nosso crescimento, não só material, que é o mais fácil de ver, mas principalmente espiritual. Época de fim de ano, vamos lá. Hoje é dia 7, né? Dia 7 de dezembro. Quem é que já fez aí a listinha de 2025? Tem gente que sim, tem gente que não. Tem gente que lista, nem sei lista nenhuma. Pessoal, olha só, propósito de vida, isso Joana bate também martelado, tá? Propósito de vida, ter objetivos, planos, metas, realizações para 2025, e vou além, olha, 2030, tá? Não só 2025, joga para daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar? O que eu quero na minha vida? Que caminho eu vou seguir? Ou eu vou continuar, abre aspas aqui, tá, gente? Para nenhuma crítica. Que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vida leva para onde? Sem problema, o Zeca Pagodinho, eu já gosto dele, sempre falo isso como ilustração. Às vezes a gente vai deixando a vida nos levar
mas infelizmente nos leva para lugares que não são muito legais. E a busca aqui, a consciência, é entender, planejar e dar objetivo, dar propósito à nossa vida. Não só no aspecto material também. Claro que a gente está falando do aspecto espiritual, que é o principal aqui, mas colocar metas. O que eu quero? A menor coisa que seja, eu quero emagrecer, objetivo material. Então bota lá 1, 2 quilos você quer emagrecer. Eu quero fazer tal questão, eu quero alcançar tal objetivo, eu quero trocar de celular, material, coloca também, não tem problema, isso que nos motiva, que nos traz o dia a dia, a busca da realização financeira. Eu quero pagar os boletos que estão atrasados, que eu já não estou aqui encalacrado, coloca também. E os objetivos espirituais? Aí é mais difícil, né? Nessa listinha de 2025, 2030. Quero perdoar aquele meu parente que eu briguei lá antes da pandemia, até hoje não está bloqueado lá no Insta, no Facebook, não consigo nem olhar para a cara dele. Já não vou mais no Natal, nem na cara. Pode se cumprimenta. Já vejo um monte de risinha assim de dentro do corpo. Está falando comigo. Ser mais tolerante, ser mais indulgente, ser mais caridoso. Olha que interessante. Às vezes a gente coloca aí muito bom, tá, gente? Assim, eu quero ser mais caridoso em 2025. Então, eu vou falar com a Nancy, porque eu vou participar da distribuição de alimentos e um movimento que tem no Santo Espírito que, poxa, eu vou de encontro ao próximo para ajudar ele. Ótimo, vamos fazer. Eu todo apoio. Mas mais do que isso, vamos à caridade? Caridade. Benevolência para com todos. O que é benevolência, Nelson? É ser bom. Mas olha só, é ser bom com todos, não é só com aquele que nos faz bem, não, tá? É com aquele que mexe com você, aquele que você olha assim meio torto, já não bati, não fui com a cara. Ser bom, nessa instância, é comportamental. É uma escolha que eu faço ser bom para com todos, independente se o outro é bom para comigo ou não. Essa é a proposta de Jesus. Aqueles que o amavam, jogavam flores ou jogavam pedras, ele amava da mesma forma e nos ensinou na prática. Indulgência para com os erros alheios. Ser indulgente. Ser indulgente é perceber que o outro é imperfeito e o outro erra, como nós erramos. Ser tolerante, ser paciente, perceber que o outro está na caminhada que nem a gente e erra. E às vezes nessa que erra, nos machuca. Imaginar que a gente vai viver uma encarnação sem ninguém nos machucar é viver na Disneylândia, tá, pessoal? Já aconteceu na vida de todo mundo, talvez esteja acontecendo hoje e vai acontecer no futuro, porque mesmo sem querer, às vezes a gente pisa no pé do outro. Às vezes é por querer mesmo, então aí é outra história. Mas vamos lá, é por sem querer. Entender que indulgente para com os erros alheios. Indulgência para com os erros alheios é perceber que o outro é imperfeito, o outro erra. E quando o outro erra e nos machuca, e às vezes machuca lá no fundo, é o perdão. Perdão do quê? Perdão as ofensas porque o outro me ofendeu. E às vezes eu estou aqui ressentido, magoado até hoje, já faz 10, 15, 20, 30 anos. A fulana já desencarnou, eu até hoje aqui, ó, não desce aquilo, está aqui engasgado na minha garganta, eu não consigo elaborar. Não é para engolir seco também, não, tá, pessoal? Entender de uma forma mais ampla, de uma forma amorosa. Essa é a proposta do Cristo. E é para isso que a gente está aqui. E essas são as pequenas doses de amor que Joana vem nos convidando. As pequenas doses de amor que a gente pode ir realizando na nossa vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: qual o sentido da vida, Nelson? Sentido da vida é o sentido que a gente dá para ela. Eu tenho uma pausa aqui para pensar, porque essa normalmente é uma pergunta do espírito, né? Para que eu estou fazendo aqui? Meu planejamento reencarnatório. Toma a mão, toma a rédea da tua vida e perceba o sentido da vida, o sentido que você dá para ela. Livre-arbítrio dá para isso. Eu gosto de brincar que, desculpa a alegoria, tá? A mesma faca que passa no requeijão do pão é a faca que eu posso esfaquear o outro. O que eu vou utilizar como artifício, as ferramentas que eu tenho na minha vida para amar ou para fazer outras opções? A busca aqui é esse entendimento
esse entendimento mais profundo, onde a gente toma a rédea da nossa vida e deixa de ser vítima, deixa de ser, como é que se fala, quando a gente é ator principal e tem o coadjuvante, tem o... Como? Desculpa. Protagonista, não, tem o figurante. A gente deixa de ser figurante e é o protagonista. Perfeito, obrigado. Que muitas vezes a gente passa uma vida inteira, uma encarnação como protagonista, só porque a vida me levou para cá ou a vida me levou para lá, e assim que aconteceu, e eu não percebi muito bem, e a vida me levou, e deixa a vida me levar. Vamos perceber que as circunstâncias da vida muitas vezes são difíceis, dolorosas, cada um tem o seu momento, a sua opinião, o seu desafio, suas provas, a sua expiação, o seu planejamento encarnatório, mas ainda assim temos a opção em nossas mãos para fazer o certo ou para fazer o errado, para fazer o bem ou para tomar outra qualquer opção que a gente queira. Vamos entender desafios, né? Quantos desafios a gente tem aqui? Vamos entender o quanto a gente pode muitas vezes entrar em processos de culpa. Joana bate muito em culpa aqui. Deixa eu aqui para falar já no finalzinho. A gente vai encerrar já. De culpa, porque a culpa muitas vezes nos coloca nesse ciclo de depressão. É um ciclo muito negativo, um ciclo difícil de romper, onde a gente se sente mal, se culpa ou se sente culpado. Isso é a nível consciente, tá? Não estou falando de outras encarnações. Joana também fala sobre isso aqui. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem de consciente aqui nessa encarnação. Por quê? Porque como é que é o processo? O processo do imperfeito, ou seja, o nosso processo. O nosso processo é assim: caminhamos e aí erramos. E o que vem de positivo depois? Vem o arrependimento. Então a gente percebe que fala, nossa, não foi bom esse caminho, essa escolha que eu fiz, poderia fazer diferente, me arrependi. E até aí está tudo bem. Só que depois tem um probleminha que vem depois do arrependimento, mas que não precisa, tá? Que é a história da culpa. É se ficar se culpando, se sentir culpado pelo erro que foi cometido. Fiquemos só com um aprendizado, com um arrependimento, percebendo que sim, cometemos um erro, e se for possível, a gente vai lá, volta, tenta reparar, pede desculpa, pede perdão, tenta reelaborar essa roda de novo para não cometer o mesmo erro, mas não precisa se culpar. A culpa não traz nada de positivo, pelo contrário, só traz negatividade nesse circuito tóxico, palavra da moda também, tóxico, que só prejudica nós próprios. Errou, assume, reconhece. Se arrepende, ótimo, corre atrás, mas não entra na culpa. Entrou na culpa, foi o John Kleber. Para. Não precisa entrar na culpa. Fiquemos só com arrependimento, entendendo o nosso processo enquanto imperfeitos que somos e que vamos errar ainda, mas buscando acertar, buscando vibrar no bem, vibrar no amor, percebendo todas as benesses que o Cristo nos traz aqui, agora, hoje. O Cristo não está só no livro, não está só no altar, não está só na palestra bonita, ou só no centro espírita quando eu vou lá no sábado às 10 da manhã. Dá para estar, sabe como? E aonde? Todo o tempo ao nosso lado, quando a gente quiser. A luz está aqui, ó. O que temos que fazer, deveríamos, pronto, o convite é subir um degrau, fazer um esforço para se conectar com essa luz, se conectar com esse amor, com essa vibração, com a espiritualidade que nos abraça, que nos quer bem. A espiritualidade não some, meu mentor se esqueceu de mim, não sei o quê, não se esqueceu de você, você que foi se desconectando. Então se reconecta de novo, dá sempre para se reconectar. Qual o caminho? Quebra o ciclo negativo que você me reconhece, ora mais, vibra mais no bem, cultiva melhores pensamentos, busca amar mais. Quer um desafio? Eu vou dar um desafio para vocês. Vou sair de casa hoje de manhã e vou tentar amar o próximo. É simples, né? Vai ser mais difícil do que imagino. Já no primeiro ponto de ônibus, quando eu passar nessa frente, amor do nosso calor, Cristo, Deus. Aí que a gente vai se percebendo aos poucos os desafios
que a vida vai nos apresentando, porque o amar ou o odiar, o querer bem ou o querer mal, é escolha, como teve aqui no livro Vida Feliz do Preparo, maledicência e tentação, passa o bolinho, cafezinho, vamos falar mal do vizinho da fulana, sabe a última fofoca? Ah, menina, conta aí, vamos dizer, troca ideia, vamos lá. É fácil demais cair na maledicência, falar mal do outro, falar mal da situação, X, Y, Z, e falar bem. Tem a maledicência, tem a bendicência, falar bem. Enquanto nós estamos na maledicência, estamos na bendicência. Então, o professor de português aí vai puxar meu orelha agora. Então, pessoal, vamos lá. Já está encerrando a nossa reflexão. Tem muita coisa para falar aqui. O que eu quero deixar como ponto de reflexão, aliás, antes tem mais um pontinho que eu esqueci que é importante. Ocitocina. Vou falar sobre ocitocina. A gente está falando sobre antidepressivo, a gente falou, brincou um pouquinho com isso. Ocitocina é conhecido como hormônio do parto. Depois dá uma olhada no Google e pesquisa sobre isso, que é bem interessante. Algumas pesquisas estão saindo nessa vertente. O famoso hormônio do parto, que dá sustentação, a resistência para a mulher vivenciar todo aquele processo de dor, mas com alegria. Que eu não faço ideia como é que é. Então, nessa encarnação estou fora. Mas, teoricamente, estou compartilhando aqui, né, os testemunhos. Como é que se provoca, Nelson? Como é que se produz ocitocina? Não, o Nelson não está falando não, tá? Pesquisas. Ajuda. Trabalhar no amor. Trabalhar no auxílio ao próximo. É aquele sentimento que talvez a gente não vai conseguir falar de ocitocina aqui, que é um nome difícil, é a primeira vez que eu estou ouvindo, mas aquele sentimento de quem pratica o bem, de quem está lá trabalhando na caridade, sente parece um abraço na alma, uma coisa gostosa, uma energia que vem de dentro, uma coisa que contagia, te toma o corpo. Isso já está na esfera hormonal, corporal, hormônios. Está conectado diretamente, espírito e corpo. Vamos lembrar que a gente está aqui ocupando essa vestimenta e que corresponde, de uma forma ou de outra, no aspecto hormonal, com excesso ou com a diminuição. Antidepressivo, para a gente fechar agora, eu estava esquecendo antidepressivo. Antidepressivo é o seguinte: de uma forma geral, infelizmente, ainda se enxerga muito a doença, a depressão, como vai lá e toma um remédio. Primeira coisa, vai no psiquiatra, receituáriozinho, toma um antidepressivo que vai resolver o teu problema, vira as costas e despacha, como se fosse uma gripe. Está com gripe? Toma lá tantos comprimidos e isso aí mais cedo ou mais tarde passa. Mas, infelizmente, a questão não é assim. O antidepressivo é o medicamentoso, o farmacêutico, o bombeiro, que vai ajudar no primeiro momento, sim, e muitas vezes é necessário, quando os estágios estão avançados de depressão, mas ele vai só trazer aquele fogo um pouquinho para baixo, vai dar uma reduzida, mas a chama, a questão original, o cerne da questão, que é nós espíritos, com os nossos conflitos, com as nossas questões, isso a gente precisa tratar, desenvolver, elaborar e buscar realizar. Fechando aqui, pessoal, a frase que eu acho que responde para quem está em qualquer momento de dificuldades. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, os missionários de Jesus. Então, fiquemos nós com Jesus. Em qualquer momento que estivermos, nos sentimos perdidos, desiludidos, em extrema dor, em extremo sofrimento, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Está cansado, aflito? Vai com Jesus. Pessoal, obrigado a todos. Bom dia.